Bom dia a todos. Antes de dar início ao nosso seminário e a primeiro painel, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, ao presidente administrador Wagner Siqueira, que abraçou essa causa do basquete, do esporte. Queria também agradecer ao professor Miguel Marum, administrador e presidente da Comissão de Marketing, e a todos os integrantes da Comissão de Marketing do Conselho. Quero também fazer um agradecimento especial ao Rafael Monteiro, administrador, que foi o meu braço direito nesses últimos 30 dias, até por conta da organização. E quando a conta de telefone chegar, eu vou ver lá que só tem chamadas para você. Eu quero também agradecer a toda a equipe de comunicação do Conselho aqui mobilizada, não só hoje, mas nos preparativos, para que a gente pudesse realizar esse seminário. Quero agradecer também à Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Álvaro Leonides, a Confederação Brasileira de Basquete, o seu presidente Carlos Nunes, e a Liga Nacional de Basquete, o presidente Cássio Roque, e a Rede Ibis de Hotel, por chancelarem e apoiarem essa realização deste evento. Duas pessoas extremamente importantes que vão chegar ao longo do seminário, o professor Luiz Léo e Alexandre Caralta. Eu poderia dizer que um foi o meu braço direito e o outro braço esquerdo, a estruturarmos e trazermos aqui hoje esses painéis e os palestrantes e da maneira como a gente formatou o evento. Quero agradecer também a todos os mediadores, a todos os palestrantes que estarão aqui ao longo do dia e, principalmente, aos convidados, aos que se inscreveram, aos que atenderam o meu convite, o convite do Conselho, que abriram mão de estar hoje, sábado, dia bonito no Rio de Janeiro, com suas famílias, com seus filhos, para poderem estar aqui e compartilharem conosco o conhecimento de cada um, que é extremamente de suma importância. Gostaria também de agradecer a presença de dirigentes de federações, clubes, gestores do esporte, coordenadores, supervisores, treinadores, e também daqueles que se deslocaram. Tem pessoas que estão vindo fora do município, do estado, que se inscreveram, ou seja, muito obrigado. Quero também agradecer àqueles que acompanham o evento pela TV do CRA, pelo nosso portal, pela rádio do CRA, lembrando que esse evento está sendo transmitido em tempo real, pelo site www.cra-rj.adm.br. Eu gostaria rapidamente de passar a palavra ao presidente da Comissão de Marketing do CRA, o professor Miguel Marum, que vai fazer aqui um rápido pronunciamento. Professor, obrigado. Bom dia a todos, os presentes, aos ouvintes que estão nos assistindo pela Web TV, estão ouvindo pela Web Rádio. Esse evento tem uma particularidade interessante. A Comissão de Marketing discutiu no início do ano um evento sobre as Olimpíadas, né? Mais focado em marketing esportivo. E durante os nossos contatos com palestrantes, nós chegamos ao Alexei, que nos brindou com uma ideia interessante da discussão da área de gestão, que é uma área muito importante e digamos assim, pouco trabalhada por parte das pessoas ligadas à administração, com formação em administração. E vamos discutir isso, né? Vamos trabalhar, vamos levantar algumas questões para que a gente possa discutir, e a ideia começou dali. E o Alexei se empolgou e começou a nos municiar com informações, com nomes, e o nosso evento foi nascendo. A proposta de hoje, né, durante o dia inteiro, é realmente a gente discutir isso, ouvirmos alguns assuntos que vocês vão nos colocar. A própria comissão está atenta, nós estamos anotando, depois vamos ouvir novamente o evento, para que a gente, ao final de um período, possa colocar uma carta com sugestões para que todos, né, da federação e de outros, né, interessados possam vir a discutir, e deixamos assim a nossa casa aberta
para que a gente tenha um excelente evento e que esse seja o primeiro passo, né, ou a primeira cesta. Tá bom? Obrigado por todos. Eu passo a palavra agora ao presidente do Conselho Regional de Administração, o administrador Wagner Sequeira, para abrir o nosso seminário e dar as boas-vindas. Muito obrigado, Alexis. Muito bom dia também a todos aqui presentes e também, como já se disse, aos que nos ouvem ou assistem através da rádio e da web TV. Em verdade, nós temos um público aqui muito expressivo. Estamos diante, hoje aqui, de uma parcela substantiva da elite e daqueles que gerem o basquetebol com toda a sua história passada e com todo o seu presente e também futuro. Vocês fazem o basquetebol no nosso país e o Alexei, né, que reúne duas competências, né? Formação em administrador, registrado aqui no Conselho, e também profissional, bastante conhecido, dedicado, né, ao desenvolvimento do basquete, nos trouxe essa ideia para que, desafiando o Conselho, que ao longo de seu processo histórico tem sido omisso. Que contribuição nós podemos agregar àqueles que se dedicam e que fazem do basquetebol um esporte tão importante no nosso país, que tem tantas paixões e que desfruta ainda e desperta tantos interesses e desejos? O que o administrador, o nosso conselho, a nossa profissão pode agregar de contribuição? E essa é a nossa colocação a serviço, à disposição, né? E nós acho que esse evento é apenas um primeiro passo no sentido dessa colocação à disposição, porque nós queremos também servir à causa do desenvolvimento do esporte no Brasil, e especialmente, no caso específico aqui, do caso do basquete. Ontem nós ficamos realmente chocados com aquele decreto do governador do Estado, há 58 dias, né, do nosso início dos Jogos Olímpicos, declarando o estado de calamidade pública por gestão financeira, mas, em verdade, colocando a questão dos Jogos Olímpicos como a principal razão de ser daquilo. Aquilo nos chocou muito, né, pelas circunstâncias em que isso se revela em prejuízo a um evento tão importante, tão significativa para o esporte mundial e que se realiza exatamente aqui no nosso país, na cidade do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, é que eu gostaria de fazer uma rápida, me permita, Alexei, contribuição, reflexão, melhor dizendo, aos colegas que estão aqui presentes, em relação ao que nós assistimos ontem, né? E não estamos com isso querendo politizar, mas dar o sentido, o conteúdo das repercussões do processo histórico que acontece no Brasil em relação à questão democrática, fundamentalmente. A democracia, ela pressupõe duas variáveis fundamentais: instituições e costumes. Quando as instituições e os costumes funcionam adequadamente, nós temos uma sociedade democrática consolidada. Claro que todos pensarão logo nos países nórdicos. Os países nórdicos, efetivamente, democracias estáveis, porque têm boas instituições e têm bons costumes. Bons costumes pela educação, pela cultura, pelos seus hábitos, pelas suas práticas, e instituições consolidadas como decisões do processo social desses países, que faz com que essas democracias sejam estáveis. A democracia segura os costumes e os costumes seguram a democracia e as instituições. Mas há países que não têm bons costumes, mas têm boas instituições. E porque têm boas instituições, os maus costumes são segurados. Vejam, se nós pensarmos, né, na Itália, né, que tem Brigada Vermelha, que tem máfia, que tem toda... Até Berlusconi, que tem toda uma Operação Mãos Limpas, né, e todas as circunstâncias que tem a Itália, a gente vê que os maus costumes... Por que aquele país é país de primeiro mundo, e sei que também em basquete, se não estiver errado, também é bem desenvolvido, né? Também, né? Por que os costumes maus da nossa origem também de imigração Itália são segurados? Porque as boas instituições seguram até o Berlusconi.
Há países, não é só a Itália, a Espanha, né? 48 anos de ditadura, um país que tem brigas internas fortes, as boas instituições seguram os maus costumes. Há países que têm péssimas instituições e bons costumes. Me permita fazer aí um julgamento de valor. Eu acho que, dentre esses países, né, os Estados Unidos são um país que, efetivamente, tem bons costumes. As instituições americanas não são tão boas. Talvez muito melhores do que as nossas, que são copiadas de lá. Porque as instituições lá, bem ou mal, funcionam. Mas o que segura mesmo as instituições americanas são, historicamente, seus bons costumes. Há países que têm péssimas instituições e péssimos costumes. E os péssimos costumes sinergizam, fecundam, deformam as más instituições. E as más instituições sinergizam, fecundam e deformam os maus costumes. Infelizmente, nós estamos diante de uma sociedade, que é o Brasil, que tem maus costumes e péssimas instituições. E aí, como é que sai disso? A discussão sempre é que a educação vai melhorar, que a educação, efetivamente, como educador, fui do Conselho Estadual de Educação, e acredito no processo de educação, mas a gente vai verificar que esses maus costumes são melhorados e desenvolvidos pela educação. Por quantos anos? Por quantos séculos? Porque a gente esquece que as más instituições reforçam os maus costumes. A má instituição forma e deforma. E se as pessoas chegam com a educação adequada em realidades institucionais inadequadas, elas também se deformam. A instituição acaba funcionando como a cultura, que é como o ar que a gente respira. A gente nem se dá conta do que estamos respirando e a gente vai ficando igualzinho àquilo em que a gente está respirando, que é a própria cultura que se incorpora em nós mesmos como uma segunda natureza. E aí é preciso tratar da educação, sim, mas é preciso um esforço coletivo de tratar as instituições como ato de vontade da sociedade para corrigir essas próprias instituições e esses péssimos costumes. O que nós vimos ontem, efetivamente, ao apagar das luzes, o governador fazer um ato que, efetivamente, não respeita as instituições. Como é que um governador pode decretar um estado de calamidade sem sequer consultar a Assembleia Legislativa? Como é que um governador, por si só, decreta as circunstâncias que quer fazer dele um ditador eleito? Porque ele foi eleito. Essas circunstâncias institucionais são reforçadas pelos maus costumes, que a gente nem se dá conta que o processo democrático está indo para o ralo, por uma atitude absolutamente desrespeitosa, sobre a justificativa, o que é pior, dos Jogos Olímpicos, como se os Jogos Olímpicos tivessem qualquer responsabilidade na crise péssima de gestão que o Estado enfrenta há décadas. Isso é querer criar um bode expiatório absolutamente indevido, inadequado, inoportuno. Além disso, afetando, né, a questão democrática. Vou dar um exemplo para talvez ilustrar o que quero dizer. O orçamento público. O orçamento público brasileiro, se a gente pegar qualquer diário oficial hoje, de qualquer estado, dos mais de 5 mil municípios e da União, a gente vai ver que o ato que o chefe do Executivo faz é remanejando dotações orçamentárias de uma rubrica para outra. É os famosos PTs. O segundo ato que ele mais faz é nomeando e exonerando cargos de confiança. Não é cargo de concursados, é cargo de confiança, que ele coloca a seu bel prazer. Então, ele se nomeia demais cargos de confiança de gente que nem passa pelo serviço público, passa apenas como aventureiros, que não são profissionais da coisa pública, e, além disso, reforma o orçamento. Se o presidente, se o prefeito, se o governador quiser, ele muda o orçamento em mais de 100%. O orçamento público brasileiro, que é a razão de ser
do Poder Legislativo, o Poder Legislativo não nasceu para votar leis, o Poder Legislativo nasceu para aprovar o orçamento e controlar o Executivo. Se o orçamento no Brasil é uma ficção, se quiserem, uma fraude, o processo da representação democrática no Brasil também é uma ficção. Como é que nasceu o orçamento? Como é que nasceu essa questão do Legislativo? O João Sem Terra estava todo animado, fazendo tudo quanto queria, criar um castelo para o rei, para a namorada, fazendo isso, fazendo aquilo. Os nobres se reuniram e falaram, aqui, ó, malandro, agora vai ter que fazer receita e despesa, e nós vamos controlar. Surgiu a Câmara dos Lordes. O povo gostou daquilo, também quis participar, virou a Câmara dos Comuns. E o que era a razão de ser? Votar leis? Não, votar a única lei que era fundamental, o orçamento. Quantas leis... Se nós olharmos as instituições, que eu quero dizer isso, se nós olharmos nos últimos 30 anos, quem fez leis no Brasil, nós vamos ver que 85% das leis no Brasil foram feitas pela iniciativa do chefe do Poder Executivo. 10% das leis no Brasil foram feitas pelo chefe do Poder Judiciário, pelo mundo judiciário. E 5% das leis apenas é de iniciativa do chefe do Poder, dos deputados, do Legislativo. Aqui nessa cidade, até botar nome de rua, né, em homenagem ao grande jogador de basquete quaisquer, que tenha contribuído importantemente a um dirigente, isso o prefeito, se quiser, ele pode vetar por vício de iniciativa. Botar nome de rua, que a gente acha que é a contribuição do prefeito. Até isso é vício de iniciativa. O presidente Obama, que é o homem mais forte do mundo, e já vou encerrar, Alexei, né? O presidente Obama, se ele quiser fazer qualquer mudança, a única lei que ele pode fazer é nenhuma. Ele tem que mandar o líder da maioria para fazer a lei de orçamento, que é a lei de meios, e que vai para o Congresso americano. Aprovado o orçamento, ele não pode mexer um cente. Um cente. Aqui, o presidente da República, o prefeito e o governador mexem mais de 100% do valor do orçamento. Quantas leis ele pode fazer? Nenhuma. Aqui, 85% do maior legislador brasileiro é o chefe do Executivo. Então, são instituições deformadas que nós não discutimos, que nós não referenciamos. A questão da gestão da área esportiva também passa por isso. Instituições ruins, costumes ruins. Ontem nós vemos o apogeu do desrespeito ao processo democrático, o apogeu da questão, porque o respeito à democracia é o respeito às instituições. Quando você não respeita as instituições, e é o caso brasileiro, pode ficar toda a vida na lei de responsabilidade fiscal, etc., mas ontem aquele ato, irresponsabilizando, como disse, como bode expiatório, os Jogos Olímpicos, é de um absurdo, absolutamente, já sabemos há anos e anos dos Jogos Olímpicos, chegamos nesse momento, nas circunstâncias que certamente vocês, que são profissionais da área, profundos conhecedores da área, sabem, isso pode fazer com que grandes atletas, grandes jogadores, grandes expressões nas diferentes modalidades acabem não vindo para a disputa do seu esporte, da sua modalidade aqui no Brasil, por uma declaração absolutamente estúpida que não vai resolver coisa nenhuma. Portanto, assim como o país está assim, o basquete não está. O basquete tem aqui expressões bastante importantes, né? E aqui é uma representação, como disse, dessa elite do basquete brasileiro, que tem uma história, como disse, que tem um presente e que terá cada vez mais um futuro. O que nós podemos nos colocar aqui no Conselho é apenas agregar um grãozinho de areia que seja, que for, para contribuir à disposição daqueles que se dedicam a essa nobre, importante, fundamental modalidade, a contribuir com vocês, com nossos colegas administradores. Estamos aqui no Rio de Janeiro, 51 mil registrados, tem muitas organizações também registradas, são 400 mil registrados no Brasil. Certamente há que ter muitos Alexei, né, como temos aqui o Alexei registrado, que poderão conviver e compatibilizar e gerar sinergia nessas duas competências, a competência do conhecimento específico do esporte com, efetivamente, também a gestão das organizações. Porque não há país desenvolvido
país que cresceu, que cresce, que não também tenha crescido no mundo da gestão. Muito obrigado e parabéns a vocês pela presença e pela participação. E desculpe se foi longo. Muito obrigado.